Olá, essa é a TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Delze Laureano, vocês já me conhecem, aqui do programa Palavra Ética. No nosso estúdio hoje nós estamos aqui com o Dr. Marco Antônio de Rezende Teixeira. Dr. Marco Antônio é procurador-geral de Belo Horizonte e sempre no início dos programas aqui, Dr. Marco Antônio, eu falo assim, é muita alegria estar recebendo você. E hoje eu vou dizer assim, é muita alegria e muita responsabilidade. Porque o Dr. Marco Antônio, um homem público já de muitos anos aí à frente da Procuradoria, vai nos contar aqui. E também, né, eu atuo como procuradora e sei aí de tantos embates, as dificuldades. E gostaria muito que você falasse dessa experiência aqui para nós hoje. Então, bem-vindo aqui. Muito obrigado. Ao nosso programa Palavra Ética. Vamos começar do começo, então. Quem é Marco Antônio Rezende Teixeira? Conta para nós aí. Esse cidadão aqui, sim, de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte, sempre vivi aqui. Não precisa de receber título de cidadão honorário, então, já nasceu aqui? De forma, nasci aqui, vivi aqui sempre. Sim. Com exceção de um ano que eu fui estudar no Rio de Janeiro, mas ainda na adolescência. Mas casado, dois casamentos, 2 filhos no primeiro casamento, 2 enteados no segundo casamento, então tem um empate família aí. Grande, família graças a Deus. Crescida e consolidada. Advogado, eu sou de carreira, na realidade, da CBTU, do Sistema Rede Ferroviária Federal, é lá minha origem. Sim. E que veio para a prefeitura, para a administração da prefeitura, no governo Patrus. Quando o Patrus ganhou em 92, ganhou a eleição e formou o governo a partir de 93. Eu que já o conhecia, já tinha uma relação de amizade muito profunda com ele, bem estreita, me convidou para vir para a prefeitura. E aqui fiquei. Aqui fiquei não, em Belo Horizonte, na prefeitura. Sim. Permaneci com os outros prefeitos, Célio de Castro, Fernando Pimentel e Márcio Lacerda. Mas além da CBTU, você trabalhou também você me falou na Sudecap. Na Sudecap foi quando o Patrus me convidou. Sim. Ele assumiu a prefeitura, me convidou para ser diretor jurídico da Sudecap e posteriormente, no último ano de mandato, eu me tornei superintendente da Sudecap. O primeiro e único advogado, né, numa casa de engenheiros. Né? Esse me chamava até de engenhado. E o pior, eu imagino que no Sudecap são tantos técnicos e o direito, a despeito de a gente falar o direito, ele tem uma técnica, mas é muito mais aberto do que uma técnica de engenharia, não é, Marco Antônio? Sim, claro. Marco Antônio, há quanto tempo você está à frente, então, da Procuradoria-Geral do município? Desde a posse do ex-prefeito Célio de Castro. O Célio, posteriormente, sucedeu o Patrus e eu assumi a Procuradoria já no primeiro dia de 97, janeiro de 97, 1º de janeiro de 97. Estive à frente da Procuradoria até hoje, com exceção de um período de 95, que foi a professora Isabel Derzi. Eu me afastei para poder até contribuir também com o Patrus em Brasília, que ele era ministro da Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Havia uma crise no programa Bolsa Família e o Patrus então arregimentou algumas pessoas para ajudá-lo num processo de recuperação. E eu passei esse ano em Brasília, mas retornei também para o cargo de procurador. Então fui sucedido e fui sucessor da Misabel, da professora Misabel. Então já são quase 16 anos. São exatamente 14 anos e 6 meses. Nossa. Ô Marco Antônio, agora você está saindo para... Estou saindo em razão desse rompimento dessa aliança. Sim. Porque eu permaneci no mesmo cargo, né, já na administração do Fernando Pimentel. Eu e um grupo, né, de militantes petistas permanecemos, né, nos nossos cargos à frente de várias das políticas, contribuindo para o prefeito Márcio Lacerda. Mas com esse rompimento e com o desenho que se forma... Agora para a próxima disputa. Para a próxima disputa, eu acho que o fato de ser o candidato do PT, o Patrus, é bastante significativo, emblemático nesse processo. E, então a minha opção foi, eu expliquei isso ao prefeito, ele entendeu perfeitamente, a minha opção foi de deixar o cargo para voltar à militância petista exclusivamente. E é o que você tem dito de um recomeço, apesar de ser uma política petista, você diz, mas quer dizer, tudo começa com dessa Patrus. Política, exatamente. Eu acho que talvez tenha chegado esse momento. Sim. Mas essa é uma outra questão. Outra questão depois. Vamos pensar na questão da Procuradoria, Marco Antônio. Apesar de o Procurador-Geral do município ele não ser o principal gestor, eu imagino que seja um dos principais órgãos, ou dentro da perspectiva jurídica mesmo, institucional do município,
é um dos órgãos de assessoria mais importantes do município. Quais são os maiores desafios de ser um procurador-geral de uma capital da importância de Belo Horizonte? Olha, eu costumo brincar que o prefeito, na realidade, não importa o tamanho da cidade, ele é um síndico de um condomínio. Sim. Né? E o procurador-geral é advogado do síndico, então tem muito trabalho. Eu acho que a procuradoria, assim, vista sob o aspecto institucional, ela está presente, muitas vezes não visível, mas ela está presente em todos os atos. Desde aqueles atos diretos de o que se espera de um poder público local, de uma prefeitura, efetivamente, né, da limpeza da rua, né, o asfalto está colocado ali, o buraco tapado, até mesmo as questões estratégicas de um município, né, o posicionamento de um município no mundo da federação, né, as relações federativas desse município. Com o poder legislativo, com né? o seu poder legislativo, quer dizer, o Brasil é um país sui generis nesse aspecto, porque é o único país no mundo que detém um município da forma como nós o concebemos. Nenhum outro país no mundo tem um ente federado chamado município, né, de um interesse local que prevalente sobre diversas outras questões. Talvez ainda nós não temos esse aprendizado concluído, na realidade. Isso aí essa questão do federalismo brasileiro e o município inserido nele ainda cabe em vários desafios. Mas assim, a Procuradoria então atua nesses processos todos. E a dimensão que você pode estabelecer, tanto dela para fora, né, como da advocacia pública, quer dizer, não só como órgão de assessoria do prefeito e dos diversos órgãos, mas também como um ente que fala para fora em termos da advocacia pública. Sim. Né? Eu acho que ela tem papel fundamental em qualquer administração. Infelizmente, e você conhece bem isso, quer dizer, a Constituição Federal não trata propriamente os municípios, a questão da procuradoria nos municípios. Ela trata na esfera federal, na esfera estadual. Mas, presentemente, tem até uma PEC, né, transitando no Supremo Congresso, no Congresso Nacional, e também tem um processo, uma ação que discute exatamente esse fato da Procuradoria Municipal ela ser constitucionalizada, né, porque ela está presente apenas na lei orgânica do município. Então, nós poderíamos sintetizar, quer dizer, um dos maiores desafios é exatamente esse, quer dizer, a alta complexidade, não apenas interna, mas também da posição do município como ente federativo. E eu imagino também que essa questão da região metropolitana, que acabou ficando uma coisa mal resolvida na Constituição. Muito mal resolvida, muito mal resolvida. Quer dizer, o município, a Constituição inova, sim, cria um caminho para os municípios, que ainda tem que ser trilhado, ainda tem que ser demarcado, mas se esquece, de uma forma muito lamentável, da questão da região metropolitana. Ela delega para as constituições estaduais, né, a situação da região metropolitana e, para mal dos pecados, infelizmente, o Estado nem sempre tem a compreensão do seu papel político. Né? Muitas vezes, e Minas é um exemplo disso, ele se torna um agente competidor junto com os municípios, ao invés de ser um agente coordenador, ordenador. E isso dificulta bastante a criação de regiões metropolitanas melhor administráveis. Eu acho que hoje o país paga muito caro por esse esquecimento lá em 88. E Belo Horizonte, por ser a cidade líder, né, quer dizer, todas as outras estão gravitando em torno. Marco Antônio, neste aspecto, então, você poderia, no seu entendimento, o direito ele acaba engessando a administração? Não, eu não diria engessar. O direito é um instrumento. Sim. Né? Então ele não engessa. A nossa legislação, vamos pegar aí o exemplo, a famosa 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos. Né? Ela é ritualística, né, e formalista. Ela não é muito de conteúdo. Né? Muito mais você, como no direito francês, você fala em adjudication, quer dizer, você se preocupa muito mais com a execução do contrato do que propriamente com o processo de escolha. Mas, então nós temos essas deficiências. Então, mas você dizer que isso é engessar a administração, não, de forma nenhuma. Eu acho que o direito existe, é um instrumento, e depende de quem o usa, na realidade. Né? Essa questão do engessamento ou não parte muito do princípio de quem está usando esse instrumento. É possível, então, tranquilamente administrar com legalidade? Não tem a menor dúvida em relação a isso. E neste aspecto, a Procuradoria, então, ela é fundamental, né? Sempre preservou essa legalidade, né? Quer dizer, a responsabilidade primeira da Procuradoria para
os administradores, quer dizer, nessa relação de assessoramento, é essa manutenção da legalidade. Já que, por exemplo, não é propriamente uma questão de controle. Controle é outra atribuição. Sim. Né? Mas é prover, né, aquela necessidade de uma base, achar um caminho para isso. Sim. Marco Antônio, vamos pensar o momento atual que está passando no Brasil, quer dizer, nós fomos aí para a 6ª economia mundial, uma aceleração do crescimento, a vinda da Copa de 2014. Como você vê hoje Belo Horizonte, já como um assessor tão importante, como você vê Belo Horizonte hoje nesse processo que nós estamos passando aí no Brasil? Olha, isso aí dá uma dissertação bem longa. Porque Belo Horizonte é uma cidade, assim... Porque eu imagino que no gabinete única, chegavam todos os dias... Singular, completamente singular. Sim. É uma cidade, por exemplo, Belo Horizonte foi a primeira cidade a municipalizar a saúde no Brasil. A municipalizar a semiplena, primeiro. Foi a primeira cidade a adotar o sistema a semiplena, de você parcialmente a saúde. Foi a primeira cidade a introduzir a administração plena da saúde em seu território. Isso foi um desafio dos maiores que eu conheço nesse processo. Né? Foi exatamente no primeiro mandato do Patrus, isso se deu em 94, Sim. Entre 94 e 95. Isso gerou, quer dizer, pra você ter uma ideia, a AIH, né, que é uma guia hoje, que até hoje ela orienta e ela que processa o serviço dos hospitais para o Sistema Único de Saúde. Sim. Quer dizer, é como os hospitais faturam e recebem os pagamentos recursos. do SUS. Isso foi um instrumento concebido aqui em Belo Horizonte, né, para solucionar as questões que surgiram aqui com a municipalização. Né? Então isso fica só para dar um sinal, né, do que é efetivamente Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma capital de estado com um território muito pequeno, muito diminuto, né, inserida numa região metropolitana que sofreu muito com o problema, por exemplo, do apagão. Né? Foi projetada numa situação de uma pobreza extrema. Nós chegamos a ter, na década de 90, mais de 400 mil desempregados em Belo Horizonte. Uma situação dramática. Né? Ao mesmo tempo, é uma cidade que atrai uma visão, né, assim, extremamente progressista das coisas. Quer dizer, Belo Horizonte sempre se posicionou no Brasil, né, sempre na vanguarda das ideias. Né? Então, eu acho que é uma cidade realmente fantástica. Nós atravessamos aqui períodos em que ela era uma trincheira, né, porque nós não tínhamos uma relação federativa adequada. Né? Nós atravessamos período em que nós fomos vanguarda, efetivamente. Né? E hoje atravessamos um processo de um amadurecimento. Acho que a cidade está mais madura, né? Enfrenta seus conflitos. O Fernando Pimentel, prefeito, né, falava muito isso, quer dizer, a Belo Horizonte foi uma cidade, ela foi uma cidade inventada. Ela não foi uma cidade criada naturalmente. Aqui não era um entreposto comercial, não foi cruzamento de estrada, não era nada disso. Né? Isso foi uma cidade inventada. As pessoas chegaram, olharam, aqui, vamos fazer um plano, vamos descer, as pessoas vão ter que vir para cá. Né? Então ela foi também uma cidade que foi obrigada a definir quais são as suas, né, como é que é seu perfil, efetivamente. E ela teve sucesso nisso. Eu acho que há momentos em que a cidade ela traça a sua linha. Né? Não é à toa que a gente tem continuidade administrativa de muitos anos, né? de 2 décadas praticamente. Eu acho que isso tudo é fruto dessa opção da cidade. Sim, e eu acredito também, Marco Antônio, que assim, esse amadurecimento democrático do nosso país também colabora, né, e facilita. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós chegamos no final do nosso primeiro bloco e nós voltamos daqui um pouquinho. Hoje nós estamos conversando então aqui nos estúdios com o Dr. Marco Antônio de Rezende Teixeira, ele é procurador-geral do município e está trazendo a notícia aqui que está deixando então o órgão para também neste momento que vai haver uma maior disputa aí pela liderança aí da política no município. Então nós voltamos daqui a pouquinho. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha.
por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Então nós estamos aqui voltando no segundo bloco do nosso programa Palavra Ética. Hoje nós temos aqui no estúdio conosco o Dr. Marco Antônio de Rezende Teixeira. Ele ainda é procurador do município de Belo Horizonte, mas está nos trazendo a notícia de que está afastando do cargo aí por uma decisão própria, neste momento de uma disputa aí pela Prefeitura de Belo Horizonte. E o Dr. Marco Antônio tem uma trajetória de mais de 14 anos aí à frente da Procuradoria, mas também atuou na SUDECAP, assessorando, na época, o ministro Patrus Ananias, em Brasília, ou seja, né, uma advocacia bem dedicada às causas públicas. Sim. Doutor Marco Antônio, se tivesse que falar uma questão, porque você já me falou aqui, Deus, na Procuradoria eu não morro de tédio, porque todo dia tem problema, que vão dos mais simples, às vezes conversa com parlamentares, contratos de valores muito altos e Sim. muita responsabilidade, eu imagino. Mas qual é o seu maior orgulho como procurador? Tem algum fato que você... Tem muitos. Muitos? Eu acho que aí que entra essa questão que vale a pena viver a vida. Claro. Né? São esses retornos que a gente tem. Eu acho que diante de um cargo desse, a testa de um órgão como esse, você acaba enfrentando situações e participando, né, de questões que são da mais alta relevância e que é de fato o que fica. Né? Vamos contextualizar um pouco assim, a trajetória desses quase 20 anos de prefeitura. Pega a SUDECAP, o período do Patrus até a data de hoje. Belo Horizonte passou por um processo de transformação muito grande. Né? Você teve uma situação pós-Constituição de 88, em que você teve um período, e aí corresponde a esse primeiro período, pós a lei orgânica do município, de formulações políticas e jurídicas de direito. Sim. Né? Então você teve uma nova lei orgânica do município, você teve um novo plano diretor, um novo código de postura, uma lei nova de uso e ocupação... um novo estatuto do servidor. Sim. Então você teve um período muito fértil de produção legislativa e de ideias. Mas ato contínuo, na medida em que você edita a lei, né, você tem que aplicá-la, você tem que interpretá-la e ela gera conflitos. Sim. Então nós também atravessamos o período, né, muito intenso dos conflitos provocados por essa mesma nova legislação. De maturação desse processo. Uhum. Então, e a Procuradoria esteve no centro desses dois processos. Sim. E isso, quer dizer, essa própria transformação do Brasil, né, que nós vimos pós-88, a redemocratização, né, esse caminhar, né, brasileiro aí em busca de uma vida melhor, de um país mais digno. Quer dizer, isso em Belo Horizonte também se reproduziu de uma forma muito intensa. Eu já vi muitas pessoas mesmo afirmando assim, que a legislação era assim, praticamente inviável. Não, teve que atualizar. Você não tinha um plano, realmente um e plano você formal. Participou de todo esse processo? Nós participamos desse processo, não só eu, mas companheiros, né, nossos e os procuradores, e a Procuradoria também. Né, participamos desse processo todo. Isso traz uma gratificação muito grande. Nós tivemos grandes embates nessa cidade. Eu falei da questão do SUS. Belo Horizonte foi a primeira. Isso foi um enorme desafio com repercussão jurídica, com repercussão social, com diversas questões. Nós fizemos a primeira licitação do transporte coletivo no Brasil. Não se falava em contrato escrito e licitado para transporte. Belo Horizonte encarou esse processo. O projeto foi desenvolvido na primeira etapa, foi no governo Patrus, a licitação se deu no governo Célio de Castro. Nós tivemos um embate violentíssimo, porque foi uma chuva, tentaram extinguir a BH Trans, teve um projeto de lei, teve um vereador que passou um projeto de lei
propondo a extinção da BH Trans, foi aprovado na Câmara, o prefeito do Sérgio de Castro vetou, a Câmara derrubou o veto, e nós tivemos que ir na Justiça assegurar o funcionamento da BH Trans, com o cuidado daquilo também não prejudicar o processo licitatório que estava em curso, que era obrigar as empresas de ônibus a se enquadrarem no formato contratual, de uma relação contratual. Muitas vezes até no próprio interesse deles. Né? Porque se há uma relação contratual, há garantias por outro lado. Mas não enxergavam dessa forma. Né? Quer dizer, era o problema da visão atrasada. Né? É muita história, né, Marco Antônio? Depois que já está pronto, parece que já nasceu. Exatamente, pronto. Já nasceu. E eu pronto. Aqui quero testemunhar, quero também a sua fala nesse aspecto, a própria Procuradoria. Não é? Sim, porque a Procuradoria essa é uma outra dimensão desse funcionava. processo. Conta aí, conta como que era quando você começou. Hoje eu tive uma reunião com o pessoal, com os gerentes, eles falaram, né? Porque lá era uma mesa para todos os procuradores e uns armários de aço, em meio andar da prefeitura. Que né? é na Rua Goiás. Na Rua Goiás, Hoje nós funcionamos em 2 prédios, com pelo menos uns 7 mil metros quadrados de área. Né? Cada procurador tem o seu computador, tem o seu gabinete, né? Tem um assistente. Então, eu acho que assim, nós conseguimos desenvolver. Isso foi um projeto muito gratificante. Eu até brinquei hoje, porque em setembro agora, nós inauguramos nosso sistema de informatizado, completamente informatizado. E eu já pedi a minha exoneração, não vou estar presente, né? Não vou poder inaugurar esse sistema. Mas não faz parte, né, da vida. Eu acho que o que está aí, que essa materialização, e ela exigiu muita luta interna, ela exigiu muito convencimento, ela exigiu uma luta abnegada de muitos procuradores que entenderam um projeto de uma procuradoria voltada para o cidadão e para a administração e não para si mesma. Certo? Romperam com esse projeto, com essa procuradoria, vamos dizer assim, aristocrática, né, elitista aristocrática, para ser uma proposta de vanguarda, de desenvolvimento e de entrega, não um corporativo egoístico, mas um corporativo para a população. Né? E nesse aspecto, é até bastante interessante a gente pensar, por exemplo, existem altos investimentos para você fazer uma modernização. Então, muitas vezes questiona até que ponto o cidadão realmente está sendo beneficiado por isso. E você falava comigo a questão da legitimidade. Sim. Eu te chamo de senhor e de você, mas é porque somos colegas, mas com todo respeito, né, que nós temos aqui pelo nosso procurador-geral. Desculpa, é porque realmente eu tenho esses problemas de chamar todo mundo de você. Mas o doutor Marco Antônio sempre nos tratou com muita cortesia, então nos dá essa liberdade. Mas a legitimidade, quer dizer, muitas vezes fala assim, às vezes, determinadas políticas, assim, o que é prioridade no município? É claro que uma moradia ela é importantíssima, mas também... O asfalto da rua também os investimentos... explicita isso para nós, Marco Antônio. Nós estávamos conversando, assim, porque como você tem... Os recursos são finitos, né? Eles não são infinitos, a gente não tem uma condição de estar atendendo tudo na plenitude, né? Você tem que estabelecer algum tipo de ordem, algum tipo de escolha, qualquer processo de escolha. Esse processo de escolha tem que partir de um princípio, é que existe legitimidade nas demandas. Né? Então, como eu estava te dizendo, da mesma forma como construir uma habitação para aquela pessoa que não tem casa, não tem onde morar, não tem como colocar ali a sua dignidade, né? É profundamente legítimo, como também é legítimo você asfaltar uma rua de um bairro nobre da capital. Você refazer o asfalto desse bairro nobre. É até também legítimo. É também um cidadão que paga seus impostos. O desafio do administrador, né, quando ele gere recursos finitos, ou seja, ele não pode atender a plenitude das duas demandas, tempo, né? É exatamente esse, é você estabelecer dessas legitimidades qual é a que prefere a outra. Né? Eu acho que talvez o administrador... E sem esquecer uma delas, que às vezes esquece, né? Exatamente, sem esquecer uma delas, mas eu acho que aquelas que asseguram a vida, né? E aí a vida leva à dignidade, você ter uma vida digna, né? Elas devem estar na ordem de preferência, né? Dessas demandas. Por isso eu acho que esse aí é o diferencial do administrador. Né? Não é, porque hoje nós discutimos muito essa questão da eficiência. Né? Eficiência do setor público. Eu acho que o setor público tem que se profissionalizar. A Procuradoria é um exemplo disso. Né? Nós conseguimos criar um fundo através por via dos honorários que
que as ações possibilitam ao município. E com participação dos procuradores. Com participação dos procuradores, para aprimoramento desse procurador, para investimento nele. Né, para investimento não só na infraestrutura, mas na pessoa. Eu assim me orgulho, uma das coisas que você falou em termos de que você mais se orgulha, eu muito me orgulho da gente ter criado um sistema, eu não criei sozinho, quer dizer, o que criou foram os procuradores em seu conjunto, com a direção da Procuradoria. Eu me orgulho muito de ter podido pagar, que esse fundo tivesse condições de pagar uma pós-graduação de um procurador no estrangeiro. E nós fizemos isso. Isso foi uma condição de você poder aperfeiçoar esse profissional, né, e com condição desse profissional devolver isso, né, de uma forma de um trabalho muito mais completo. Uhum. Então, eu me orgulho muito disso, certo? Porque isso significa o trabalho que nós tivemos esses anos todos, no conjunto da Procuradoria, e o patamar que nós alcançamos. Mas voltando à questão desse desafio, da questão da legitimidade, das demandas, né, quando você discute eficiência, né, você fala em treinamento, é certo, é justo você falar em treinamento, você fala em aperfeiçoamento, é muito correto e é necessário falar em treinamento, você fala em modernização de instrumentos, quer dizer, você vai modernizar no sentido da informática, de implantar métodos de gestão, implantar várias melhorias administrativas, de mecanismos, de ferramentas administrativas, é muito correto e muito necessário. Mas onde é que está a eficiência do poder público? Está no fato de que o poder público possa garantir que ninguém morrerá na fila de um posto de saúde. Não é verdade? Essa é a eficiência, na medida em que as pessoas são atendidas corretamente. Né? Tá no fato e não a modernização como um fim em si mesmo, né? Em fim em si mesmo, esse é o ponto. Né? Ela tem que estar a serviço, né, disso, porque ela tem que ser, aquelas políticas públicas têm que ser eficazes. Eu acredito que é mesmo um amadurecimento democrático. Sim. Marco Antônio, nosso tempo está terminando, nós ainda temos uns minutinhos aí. Fala aí, o cidadão Marco Antônio. E agora, o que falta na vida? Quais são os seus planos aí para frente? Falta muita coisa, tem muito ainda para lutar. Né? A gente termina aqui um ciclo, né, comigo na Procuradoria. Talvez é só um hiato. Não, mas é uma outra história. Sim. Né? Eu sempre fui um animal político, né? Sempre tive a militância política, continuo coerente com essa militância política. A questão da cidade adotar ou não, né? Um projeto é uma situação que está entregue à cidade, não está propriamente na nossa condição de definir isso para ela. É ela que vai decidir, né? Na medida em que ela escolheu o projeto que vai seguir, escolheu o projeto que vai seguir. A nossa vida não para aí. Né? Nós vamos sempre estar atuando. Você me perguntou antes, né? O que para mim era o direito, né? O que era mais importante, o direito, a política? Eu só concebo o direito com a política. Né? Eu acho que isso é fundamental e é nisso que nós vamos trilhar. Vou continuar trilhando esse caminho. Que bom, Marco Antônio. Eu acho que nós compartilhamos muito esse pensamento. Eu faço direito também pensando na política. A maior legitimidade realmente é a política, né? A política costumo dizer com P maiúsculo, né? Independentemente de qualquer opção partidária, mas o compromisso com as pessoas que vivem conosco na sociedade. Com a coletividade. Desejo a você boa sorte, né? E a nós, belo-horizontinos, para que nós possamos amadurecer nessa caminhada aí democrática. Muito obrigado. E quero te agradecer de coração essa oportunidade de estar conosco aqui nos estúdios da TV Comunitária. Quero agradecer a nossa equipe aqui e principalmente aos nossos telespectadores que estão sempre nos prestigiando e assistindo e sugerindo e também incentivando para que a gente faça esse programa.